Olá, eu sou Elber Santos e a partir desse vídeo você vai entrar numa série de 4 vídeos sobre como trabalhar em um departamento pessoal. Se você não sabe nada, não se preocupe, fica comigo que a gente vai aprender, tá? Você vai aprender aqui folha de pagamento, você vai aprender a calcular INSS, FGTS, férias, 13º e muito mais, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, confere aí, se inscreva, acione as notificações aqui do sininho também para que o YouTube possa te notificar sobre os novos conteúdos e também possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas igual a você, que tem interesse em aprendizagem e quer entrar no mercado de trabalho, tá? Então vem comigo para a tela para a gente ver como vai funcionar essa primeira aula de hoje, que é sobre contratos de trabalho, tipo de contrato de trabalho. Vamos aqui na tela. Então a gente vai aprender nessa série de 4 vídeos, tá? Como trabalhar em um departamento pessoal e quais são os tipos de contrato de trabalho que existem, depois já da nova legislação trabalhista, documentos para contratação, cálculos rescisórios de folha de pagamento, 13º, férias e muito mais. Lembrando que nesse primeiro vídeo que você está assistindo agora, tá? Eu vou deixar aqui nos cards dos próximos vídeos. Você pode já começar a montar o teu material, tá? Eu vou deixar o PDF inteiramente grátis para pessoas que estiverem inscritas no canal e colocar aqui embaixo nos comentários o seu e-mail, tá bom? O PDF dessa aula completa junto com os demais vídeos, que serão mais 3, estarão completamente aí disponíveis para você baixar. Qual a regra? Simplesmente você se inscreve aqui no canal, tá? Você aciona aqui nos comentários do teu e-mail, deixa o teu e-mail para mim para que eu possa mandar o material para você. Simbora para o vídeo. Bom, pessoal, o que é que a gente vai ver nesse primeiro vídeo? Quais são os tipos de contrato de trabalho, tá? Que são permitidos por lei, como nós iremos identificar o modelo que melhor se aplique às necessidades da nossa empresa e também como proceder para realizarmos a contratação desses colaboradores após a gente ter escolhido esse modelo, tá? Isso aí é simples, tranquilo, a gente vai ver aqui. Quais são os pontos importantes para a gente poder escolher o tipo de contrato que melhor se adeque e se adapte à nossa empresa? A área de recursos humanos, também conhecida como RH, ela é responsável pela gestão dos funcionários dentro da empresa. Então, assim, o RH ele é responsável pela gestão dos funcionários dentro da empresa. É ele que organiza a seleção, recrutamento, contratação, tá? Demissão, tudo isso. E a parte de departamento pessoal é a parte que a gente chama de burocrática, tá? Então o RH o departamento pessoal está dentro do RH. Se você é um gestor de RH ou você pretende trabalhar nessa área, você vai tanto comandar o departamento pessoal, quanto você vai comandar o departamento geral de RH, tá bom? Mas olha só, seja para realizar tarefas burocráticas nessa área, como cálculo de horas extras, ou para executar tarefas estratégicas, tá? Como a gestão de clima, motivação dos funcionários, essa é a área importante dos recursos humanos. Quando você falar em recursos humanos, você deve lembrar de uma coisa, tá? O gerente de recursos humanos, ou o gestor de recursos humanos, ele é a parte que pensa, é a parte estratégica da coisa, tá? Então o RH ele é a parte estratégica. E nós temos a parte que é burocrática, que é a parte que guarda a documentação, que é a parte que faz os cálculos de hora extra, que é a parte que faz os cálculos de férias, tudo isso aí, folha de pagamento, essa é a parte do departamento pessoal. Então, só para a gente deixar aqui bem distinto, tá? O RH é a parte de pensar dentro da empresa sobre os recursos humanos, e o departamento pessoal é a parte de execução, de executar as tarefas referentes a isso, tá bom? Sabendo disso, a gente vai aqui para diante para conhecer os tipos de contratos que existem, isso já depois da reformulação da CLT em 2017 e também agora em 2019 para 2020, essa nova reconfiguração. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. O contrato de trabalho, ele é um documento, galera, que constitui a relação do trabalho entre a empresa e os seus funcionários, ou seja, para que eu possa trabalhar dentro de uma empresa, eu tenho que ter minha carteira assinada, eu tenho que ter um documento assinado, tá? Por ambas as partes, lógico, a empresa e a parte também do funcionário, dizendo que existe uma relação trabalhista entre aquilo, tá? No entanto, existem várias orientações relacionadas a esse tema. E os profissionais de RH precisam estar atentos aos tipos de contrato de trabalho e também às normas legais, tá? Quando a gente fala os tipos de contrato de trabalho e as normas legais, é porque eu não posso fazer nada que esteja na ilegalidade. Você pode perguntar, Elber, o que é estar na ilegalidade? É você fazer algo fora da lei, fora do que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil, ela orienta, ela cobra, tá? Por exemplo, se você trabalha com recursos humanos, uma hora ou outra, você vai ser chamado ao Ministério do Trabalho para que você possa levar documentação de funcionários. E essas documentações de funcionários nada mais são que todo o registro laboral dele durante o tempo que ele entrou na empresa até o dia que ele sai.
nós podemos levar as frequências, nós podemos ser levados, chamados para levar o livro de ponto, tá? Muitas vezes tem empresas que ainda ali é manual, no caso de obras, né? Muitas obras aí espalhadas pelo Brasil ainda usam o cartãozinho de ponto, ainda usa o ponto manual. Isso é, vamos dizer assim, é um pouco retrógrado, mas é o que o pessoal tem para obra, porque são grandes obras, um grande número de pessoas, não dá para colocar um relógio de ponto digital em cada uma das obras. Mas olha só, dentro desse contrato de trabalho que a gente escolhe, que a gente assina, a gente vai ter também no recrutamento os planos da empresa, tá? Que desempenham um papel vital e que também é muito importante, tá? No recrutamento, se a gente não tiver esse planejamento, e isso é o RH que faz, a gente vai contratar os piores profissionais, a gente vai contratar pessoas que vão dar problema, ou a gente pode, de repente, nem contratar um bom funcionário porque a gente não fez uma boa seleção. Ter um funcionário com as qualificações que você precisa pode economizar dinheiro, galera, para a empresa, tá? Como assim? Evitando desperdícios, despesas desnecessárias. Por exemplo, às vezes eu tenho um funcionário que ele é multifunções. O cara ele é bom em Excel, o cara ele é bom de administração, o cara ele é bom em redigir documentos, o cara é muito bom às vezes com tecnologia. Então assim, ao invés de eu ficar contratando um funcionário para cada, às vezes eu contrato o melhor, aumento um pouquinho o salário desse cara e esse cara vai se dar muito bem, tá? Vamos lá. Pontos importantes para a escolha do tipo de contrato de trabalho. Primeiro, qual é a necessidade hoje da nossa empresa? O que é que a nossa empresa precisa para ter dentro do seu quadro algum tipo de colaborador? Precisa de um colaborador por tempo determinado, ou seja, só 60 dias, 90 dias, 30 dias, 6 meses? Indeterminado, aquele que vai entrar agora, vai assinar a carteira e a gente não pré-determina um tempo para ele sair, ele pode ficar 1 ano, 2 anos, 6 anos, 20 anos na empresa, pode se aposentar na empresa. Ou temporário, o que é o temporário? Aquele que é um tempinho mesmo, ele é por 30 dias, é um tempo já pré-determinado. Ou eventual, às vezes eu preciso, às vezes eu não preciso. O que é isso aí? Pode isso? Pode. Eu posso, por exemplo, pagar por horas trabalhadas. Então eu posso somente pagar o FGTS, posso pagar as férias referentes àquele horário, àqueles dias que ele trabalhou. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado na frente. Quais são os pontos importantes para a escolha do tipo de contrato de trabalho? Primeiro, conhecer os tipos de contrato de trabalho existentes conforme a CLT. Como que a CLT nos orienta? Quais são os tipos que ela apresenta? Depois, escolher o modelo que melhor se adapte às necessidades da empresa e desenvolver habilidades analíticas e gerenciais dos colaboradores. Galera, toda empresa deveria ter dentro da sua empresa, dentro do seu conglomerado, um instrutor para cursos gerenciais, um instrutor para cursos técnicos, né? Alguém que fosse preparado e capacitado para isso. Por quê? Porque eu posso desenvolver dentro da própria empresa os meus colaboradores. Mas é lógico que para isso existem o apoio do Sebrae, existe o apoio de empresas do Sistema S como o Senai, o Senac, enfim. Mas dá para a gente ter um funcionário dentro da empresa que ele tem essas habilidades, essas competências, e ele possa ajudar a empresa nesse quesito, tá bom? Bom, contrato intermitente. Nós vamos ver agora os contratos diretamente. O primeiro contrato é o intermitente. O que seria isso? Com a aprovação da lei da reforma trabalhista, o modelo de contrato intermitente entrou em vigor em 2017. Essa forma de contratação ela tem sido amplamente utilizada pelos empregadores, mas não existia ainda uma formalização na Justiça do Trabalho. E nesse tipo de contrato, os funcionários são remunerados com base na jornada de trabalho. Deixa eu dizer aqui um negócio para vocês. Muito da reforma trabalhista de 2017 para cá, e essa última também falei que foi produzida pelo presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, elas vieram para tirar da gaveta alguns tipos de contrato, algumas coisas que as pessoas já faziam de forma errada. Então, assim, melhor do que perder o emprego ou não contratar as pessoas, o que é? Contratar as pessoas e colocar elas dentro da lei. Foi o que essa nova reforma trabalhista fez, tá? Procurou fazer com essas mudanças. E o contrato intermitente foi um desses tipos de contratos que mereceram essa atenção do governo federal. Isso já começou com o ex-presidente Michel Temer, tá, gente? Em 2017. E as novas medidas já foi com o novo presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, todas as despesas correspondem ao tempo ou número de dias em que o funcionário presta serviço. Esse aqui é o contrato intermitente. Então, vamos lá. Se eu trabalho 10 dias durante o mês, esses 10 dias que eu trabalho, eles têm que ser controlados, têm que ser bem anotados, tem que ser tudo certinho, tem que ser
dado ciente, né, de cada um, porque referente a esses dias trabalhados, eu também vou receber o meu FGTS, vou receber as minhas horas extras, vou receber o meu 13º, tudo vai ser baseado em dias de trabalho. Por exemplo, se você tem um salário de R$ 1.045 mês são 30 dias, né? Então, se a pessoa trabalha 10 dias, vai ser um terço de férias, vai ser um terço do seguro do fundo de garantia, vai ser um terço da Seguridade Social, vai ser um terço de tudo, tá? Somente referente aos dias efetivamente trabalhados. Agora, trabalhando de forma legalmente, né, de forma legalmente aceita, as pessoas com trabalho intermitente têm o direito a férias remuneradas, 13º, fundo de garantia, Seguridade Social, vale transporte referente àqueles dias, o ticket de alimentação, caso a empresa dê, referente também àqueles dias, e por aí diante, tá? A única diferença é que o cálculo desse pagamento deve ser proporcional à jornada de trabalho. Então, quanto mais se trabalha, mais direitos a pessoa vai ter referente a esses dias trabalhados. Deu para entender aqui, né? Qualquer coisa você deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou tirar aqui aos pouquinhos, e sou eu mesmo que respondo, tá, galera? Você pode mandar sua dúvida para mim, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou tirar cada uma das suas dúvidas, tá? Aproveita também, esse material em PDF completo das 4 aulas, que essa é só a primeira aula, vai estar disponível para vocês. Basta vocês colocarem o e-mail de vocês aqui nos comentários, tá bom? E se inscreva no canal para ajudar também o canal a se fortalecer, tá? Bom, contrato por prazo determinado, também conhecido como contrato de experiência. Esse modelo, gente, ele não pode ser assinado por mais de 90 dias, tá? Só que com a nova legislação, antigamente era o seguinte, você fazia por 30, sendo prorrogado por mais 60, ou 60 prorrogado por mais 30, no máximo não podia passar de 90, né? Hoje, a partir da nova legislação trabalhista, ela pode ser novamente assinado um contrato, tá? Ele pode ser determinado prazo de 90 dias, mas ele pode também ser assinado por um tempo maior de 90 dias, ou seja, não pode passar de 6 meses, tá? Então, 90 dias, aí eu vou prorrogar uma única vez por mais 90 dias. Isso aí foi a mudança que teve dentro desse contrato de trabalho por prazo determinado, tá? Se você pretende, por exemplo, estender o período de contrato, a lei permite uma prorrogação de 90 dias, mas fique atento, pois essa prorrogação só pode ser realizada uma única vez, conforme eu falei. Esse formato, ele é muito utilizado também para os novos funcionários, ou seja, aquele funcionário que você não sabe se ele vai se adaptar à empresa, se a empresa vai gostar do trabalho dele. Então, para conhecimento, para que exista essa via, não somente de mão única, né, mas de mão dupla, tanto do funcionário para a empresa, que ele pode ou não gostar do trabalho dele, ou a empresa também pode ou não gostar do trabalho do colaborador. Então, ele saiu, ele recebe os dias trabalhados, recebe todos os direitos que ele tem referente àqueles 90 dias e pronto, tá? Agora, se passar um único dia desse novo prazo, que pode ser prorrogado agora por mais 90, né, mas se passar 181 dias, em caso de já ter a prorrogação, ele já passa a ser contrato indeterminado, tá bom? Então, ele já consegue ganhar todos os direitos ali. Esse formato ele é utilizado para os novos funcionários, pois é muito útil para ambas as partes, por entenderem se vão ou não gostar dessa parceria, tá? Vamos aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. A gente vai agora para o contrato de trabalho autônomo. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei para você, bota aqui nos comentários, que eu vou tirar, tá? E eu posso fazer um atendimento para você individualizado, tá bom? A gente tem um curso, galera, muito bom, sobre departamento pessoal, inclusive também voltado para obras, tá? Porque a obra é muito mais pesada, porque é muito mais rápido, é um número muito grande de pessoas, tá? Então a gente tem esse treinamento. Se você deseja receber esse treinamento aí, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, tá? E peça, eu quero ver sobre esse departamento pessoal aí na prática. A gente tem um curso sobre departamento pessoal na prática para você, tá? Bom, contrato de trabalho autônomo. Ao serem aprovadas as novas leis que compõem a CLT, houve muitos questionamentos, tá, gente? Por parte de todos os trabalhadores, até por empresários também, de como seria incluído, ou se seria incluído o modelo que contemplasse os contratos de trabalho autônomos exclusivos, tá? Muita gente se questionou, se perguntou sobre isso, se dava para colocar dentro dessa nova lei, dentro dessa nova legislação, esse tipo de contrato de trabalho, tá? Mas infelizmente muitas pessoas, alguns concordaram, outros não, né? Mas o que é bom é que ele entrou, tá? Porque era uma coisa que existia, só não era dentro da lei, não era legalizado. E agora isso é legalizado. Como é que funciona isso, tá? Vamos ver aqui no quadro.
Os especialistas, eles acreditam que esse formato ele tem muitas semelhanças com a relação de trabalho típica, né? Normal, de uma carteira assinada comum, que você vai todos os dias e bate o ponto. Como, por exemplo, a exclusividade no trabalho e frequência. O que é exclusividade no trabalho e frequência? A gente tem que ficar muito atento ao seguinte: nenhuma empresa pode pedir exclusividade. Entenda o que eu estou falando para você. Nenhuma empresa pode pedir, você é exclusivo nosso. Porque se você trabalha manhã e tarde numa empresa e à noite você é proibido por essa empresa de trabalhar em outra empresa, então ela tem que cumprir também aquele horário. É como se você trabalhasse 3 horários para a empresa. Empresa nenhuma pode obrigar você a ficar exclusivo com a empresa, a não ser que ela pague muito bem por isso e deixe isso explicitamente escrito num contrato. Se não tiver isso em um contrato, dizendo que por aquele valor você não vai trabalhar para mais ninguém, você vai trabalhar exclusivamente para ela, aí sim. Mas se for somente de boca, não existe isso, tá? E esses especialistas, galera, também, eles viram algo interessante aqui, que para esse tipo de contrato, é importante que a empresa não imponha o horário de trabalho, a exclusividade do serviço prestado e nem o regime de subordinação entre os colaboradores e a empresa. Essas visões podem fazer com que o modelo de contrato autônomo perca suas características e cause transtornos aos contratantes. Um grande exemplo desse tipo de contrato aqui, que a gente pode estar citando aqui, é aquele pessoal que trabalha como, por exemplo, como representante de vendas. Eu abro uma empresa jurídica, um CNPJ, pessoa jurídica, e começo a pegar chinelas, começo a pegar bolsas, né? Começo a pegar equipamentos eletrônicos para representar algumas empresas. Eu não tenho vínculo empregatício com aquela empresa. Porém, eu tenho ganhos daquela empresa. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Então, esse tipo de contrato é como um contrato autônomo, tá? É uma espécie de contrato autônomo. Isso aí é bem legal. Você está pensando, por exemplo, em abrir aí uma representação, né? Você está pensando em abrir uma empresa, é bem bacana. A área de representação, a gente vai ter futuramente um vídeo só sobre representações, como você fazer uma representação, como trabalhar com representação, tá? Você pode aguardar que a gente vai fazer depois dessa série de vídeos aqui. A gente tem muito material, galera, que a gente está elaborando aí, sabe? São muitos materiais de muitas áreas, tá? A gente tem área aqui de vendas, né? Área comercial, a gente vai ter uma área de logística, a gente vai ter essa área agora de departamento pessoal que eu estou começando com esse vídeo hoje. Hoje é o primeiro vídeo que a gente está assistindo, né? E teremos mais 3 vídeos sobre isso. Teremos um vídeo aqui muito especial aqui, dentro desse como trabalhar no departamento pessoal, que é só como calcular férias, como calcular rescisões. É muito bacana, tá? Por isso que eu te peço, humildemente, para você se inscrever aqui, tá? Para que a gente possa acompanhar esse material. Bom, vamos adiante. Agora, terceirização do trabalho. Terceirização do trabalho aqui, a gente vai cair no campo que é bem interessante. Quando a reforma trabalhista foi aprovada, esse nome é um nome que foi dado aí segundo a primeira reforma feita pelo então presidente Michel Temer, em 2017, tá? Ela foi aprovada, a terceirização dos contratos de trabalho tornou-se um assunto meio polêmico. Embora esse modelo já exista há muitos anos, existem alguns fatores especiais que determinam o seu funcionamento. Até que a nova CLT fosse aprovada, apenas as chamadas atividades intermediárias da empresa, tá? Apenas as intermediárias da empresa poderiam ser terceirizadas. Agora, após a nova reforma trabalhista da CLT, a nova cláusula de fusão permite que todo o trabalho dentro da organização, incluindo as atividades essenciais, também possa ser terceirizado. Tá? Quem ganhou com isso? As empresas que terceirizam trabalhos. E aqui foi uma confusão, gente, porque é o seguinte, dentro do governo do estado, dentro das prefeituras, dentro do governo federal, a gente tem algumas regras que falam sobre terceirização. É lógico, podem terceirizar? Podem, mas seriam serviços que a gente não chamaria de serviços de essenciais. Agora, até as atividades essenciais, a gente pode estar terceirizando. Isso, de certa forma, abriu meio que uma brecha para muita gente que já tinha vontade de fazer algo errado, viesse agora a ter isso dentro da lei, né? Mas é lógico, a lei não foi criada para isso, a lei foi criada para que a gente fizesse tudo da forma correta, né? Para a gente não perder o trabalho, para a gente poder reter pessoas que trabalham com a gente já tem confiança há algum tempo, né? Mas você sabe como é no Brasil. O Brasilzão aí gosta de dar aquelas velhas, aquele velho jeitinho brasileiro, né? Bom, aí aqui vale ressaltar ainda
E mesmo em um contrato que utiliza o modelo de terceirização, os empregados têm direito aos mesmos benefícios dos empregados normais, que já são fixos da empresa, tá? Como tipo de alimentação, vale transporte, assistência médica, cursos de formação, segurança, equipamento para serem utilizados no seu trabalho, enfim, esse tipo de serviço terceirizado, ele usa a estrutura da empresa, tá? Então eu sou terceirizado, estou aqui dentro dessa empresa, ministrando aula para você, mas ao mesmo tempo eu tenho direito a usar os computadores da empresa, o ar-condicionado da empresa, a iluminação da empresa, enfim, a câmera da empresa, tudo que a empresa fornece para que eu possa estar ministrando essa aula, tá? Então isso aí é uma coisa muito bacana da terceirização. E agora a gente vai ver o home office ou teletrabalho, que é muito, mas muito bacana. Galera, vou fazer um negócio para vocês. Eu sou apaixonado por home office, né? Não por estar em casa. Mas olha, pensa assim, se você tem a tranquilidade de você estar em casa, você não precisa pegar ônibus, você não precisa pegar metrô, não precisa enfrentar o trânsito, né? Você não precisa acordar bem cedo, porque você tem que tomar café ali às pressas, tomar banho, se ajeitar. Você vai trabalhar em casa, você colocou uma camisa, você pode estar bem à vontade, porque a única coisa que vai acontecer, caso você, por exemplo, vá participar de uma reunião, é você aparecer como eu estou aparecendo aqui de cima, né? Da cabeça até o seu tronco. Não precisa você aparecer completamente, você não precisa ter acessos, né, pessoais a pessoas, né, ali conversar, tocar com a pessoa, trocar informações, tudo vai ser feito via internet, né? Eu aqui, você desse lado, e a gente trocando ideias de boa. Então o que que acontece? Esse tipo de conteúdo é muito bacana, e eu sou louco por trabalho home office, e eu vou dizer uma coisa para você, tá? Período pós-pandemia, mesmo com a pandemia diminuindo seus números drasticamente, ela até acabando, fique na certeza de uma coisa, tá? Você precisa ter uma boa internet, você precisa ter um bom computador ou notebook, porque o home office ele não vai mais acabar. Isso vai ser uma tendência agora, a partir de agora, tem um futuro aí, trabalhar uma parte pelo menos em casa e outra parte na empresa, tá? Bom seria se você pudesse trabalhar somente em casa, mas tem empresas que trabalham em casa e uma parte trabalha mesmo propriamente na empresa, tá? Mas, enfim, é bem legal. Agora, antes da aprovação dessa nova CLT, não havia supervisão desse tipo de trabalho, tá? Também conhecido como teletrabalho, o que trazia, gente, certos problemas com relação aos direitos do trabalhador. Nessa forma de contrato, os colaboradores têm o direito de exercer as suas funções operando remotamente a partir da sua própria casa, como eu falei anteriormente, né? E é muito bacana, eu acho muito legal, tá? Deixa eu puxar aqui para a gente entender aqui umas coisas. Vale ressaltar que nesse formato o empregado não é obrigado a cumprir a jornada de trabalho fixa, ou seja, não se pode aumentar a jornada de trabalho do empregado, tá? Então assim, se o trabalhador está em casa, são as mesmas 8 horas que ele vai trabalhar, ou as 6, dependendo do contrato dele, tá? O contratado executará as tarefas predeterminadas pela empresa contratante, que pode monitorar o desempenho dessas funções, se foram ou não, de fato, executadas. Aí você pode perguntar assim, Albert, mas como é que a empresa vê isso? É lógico, se a empresa está te deixando trabalhar em casa, você vai ter um laptop, ou você vai ter o seu próprio computador com um programa instalado da empresa. E a partir da tua produção, é que a empresa ela vai poder mensurar se você realizou ou não aquelas tarefas, tá? É bem legal, bem tranquilo. Muitas empresas de teleatendimento já estão trabalhando assim, algumas empresas também que trabalham com TI, né, fazem também esse tipo de trabalho, ou seja, a pessoa tem estrutura em casa, a empresa doa o equipamento, doa o laptop, ajuda na internet, ajuda na energia, né? Enfim, dá para fazer muita coisa bacana. E aqui é algo que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Vale ressaltar que no modelo de escritório remoto, ou seja, qual é o escritório remoto? O escritório remoto é na empresa, mas esse escritório é minha casa. Além da remuneração, então, a empresa vai ter que, isso vai ser acordado, né? Vai ter que estar no papel, ela vai ter que me ressarcir como funcionário por aqueles valores e despesas que eu tive. Por exemplo, telefone, internet, equipamentos, meu computador, né, se eu estiver usando, a energia elétrica, né, o meu ventilador, e aí vai consumir energia elétrica, enfim. A empresa ela tem muitos custos que vão decair, né, porque agora a maioria dos funcionários estão em casa trabalhando, então ela não vai gastar com energia, ela não vai gastar com vale transporte, enfim, uma série de coisas assim. Então ela pode repassar um pouco isso aí para o funcionário. E o último contrato que nós veremos hoje é o contrato com jornada 12 por 36 horas, tá? Antes da mudança da CLT, somente por meio de negociação coletiva entre o sindicato e a empresa, a contratação desse tipo de serviço, dessa forma, poderia ser realizada com o regime de 12 por 36, tá?
Também era viável, gente, esse formato quando o tipo de jornada já estava prevista por lei. Prevista por lei em que sentido? Por exemplo, muitas obras trabalhavam de forma direta, né, 24 horas por dia, e os funcionários eles podiam trabalhar, isso estando dentro de um acordo ou convenção coletiva, eles podiam trabalhar dentro dessa escala de 12 horas por 36. Trabalhavam 12, mas obrigatoriamente tinham que descansar 36 horas. Então eles não trabalhavam, por exemplo, 12 horas, né, e iam para casa, e antes das 36, com 34 horas, não, eu estou precisando de você, vem aqui. Não era assim, ele tinha que descansar exatamente 36 horas, tá? E agora essa escala também pode ser estabelecida como sendo um padrão formal de 3 maneiras diferentes. E aqui a gente vai ver como é que vai funcionar. Primeiro, por meio de acordo ou individual, tá? E aí é colaborador a colaborador. No caso aqui, um grande exemplo para isso aqui são as turmas que trabalham com segurança patrimonial, por exemplo, né? Então, aquele segurança ele vai trabalhar num regime 12 por 36, então ele é individualmente. Tem o outro vigilante que vai ficar no lugar dele, e assim sucessivamente. Porém, tem também a parte que a gente chama de convenção coletiva, que aí é toda a coletividade, é toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela gama de colaboradores daquele nicho, por exemplo, construção civil, né, saúde, enfim. E a outra seria por meio de um acordo coletivo de trabalho. E aí a gente entra já na parte de sindicatos aqui. O sindicato vai lá na empresa, né, faz esse tipo de acordo, conversa com a empresa e a partir daí é assinado um acordo coletivo e aí sim é aceito dentro dessa jornada de 12 por 36, tá? Para as contratadas que optam por esse modelo de contratação, é importante atentar para o chamado intervalo interjornada, tá, gente? Que não pode ser menos do que 36 horas. O que é o que a gente chama de intervalo intrajornada? Ele entrou aqui, saiu naquele horário, então ele tem um período que ele vai ficar totalmente em descanso. Ele não pode ser chamado à empresa dentro dessas 36 horas. Tem que cumprir essa carga horária, tá? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo de como trabalhar um departamento pessoal, tá? Como eu falei para você, vai ser uma série de 4 vídeos. Esse foi o primeiro, os tipos de contrato de trabalho. No próximo a gente vai ver os documentos de contratação, como a gente vai fazer o recrutamento, a seleção e a admissão das pessoas, tá? Aí depois, no terceiro vídeo, a gente vai ver cálculos rescisórios e folha de pagamento. E por último, a gente vai ver a parte de férias, tá bom? E também a parte de demissão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique comigo aí, aqui no canal, tá? Se inscreva, acione as notificações do sininho, tá bom? Para que você possa receber mais conteúdos como esse. E de coração eu agradeço a você, as pessoas que têm entrado em contato por e-mail, né? Fazendo solicitações desse tipo de material, tá? Você pode continuar mandando e-mail para mim, você pode mandar o teu e-mail aqui com tua sugestão, que a gente vai estar te atendendo sempre que puder, tá bom? Então, um beijo. Lembrando que no final agora do mês, no dia 30 desse mês, a gente vai fazer sorteio de camisas, tá? A gente vai ter aí algumas camisas que a gente vai estar sorteando, alguns brindes que a gente vai estar sorteando somente para os inscritos, tá bom? Então, os primeiros 1000 inscritos no canal vão estar participando diretamente desse sorteio. Agora, por exemplo, se você se inscrever no dia 1º de maio, aí você já não vai mais primeiro porque já tem passado, vai ser no dia 30 o sorteio, né? Mas será apenas para aqueles que se inscreverem no canal até o dia 30. Qual é a regra? Tem que se inscrever no canal e mandar aqui nos comentários que você já está inscrito para que eu possa conferir, tá bom? E aí colocar o teu nome dentro ali do sorteio. Seremos 5 sorteios, estaremos fazendo 5 sorteios dentro dessa nossa live do dia 30, tá bom? Então faremos uma super live, traremos um assunto bem bacana aqui que vocês vão colocar nos comentários, né? E o assunto mais solicitado aqui é o que a gente vai colocar, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, fui!